Alô, você que acompanha o professor Gadelha, tudo jóia, meus queridos, tudo bem? Vamos falar sobre física, especificamente falando leis de Newton. Eu tenho aqui uma questão que caiu no Enem em 2023, um enunciado um tanto extenso, né? Enem sendo Enem, né? Geralmente é isso mesmo, tá? Que é o que contribui muito para o cansaço dessa prova. Mas vamos lá. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa, avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M de 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Aí é uma figura que aparece na questão que eu não desenhei aqui, tá? Por causa aqui do espaço, mas eu vou explicar direitinho para você, você vai entender, tá bom? Cadê? Conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, a sua aceleração é constante, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E, quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As tensões iniciais das cordas é 0 e as duas cordas são ideais. Corda ideal, para quem não lembra, é uma corda que a massa é desprezível e ela não estica, tá? Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões das cordas 1 e 2 em Newton serão, e aí tem as opções, tá? Então vamos entender a questão? O que acontece? Vamos lá. Nós temos um bloco que está dentro de um caminhão. Imagina um caminhão baú e dentro desse caminhão eu tenho um bloco. E aí o que acontece? Você tem um bloco. O bloco ele está amarrado por duas cordas. Uma corda, a ponta está no bloco, a outra ponta está na carroceria do caminhão, na parte da frente. A outra corda está amarrada no outro lado do bloco e a outra ponta também amarrada na carroceria do caminhão. De maneira que eu tenho duas cordas, uma corda para cá, para lá, que eu não desenhei, e uma corda para cá, tá? Então vamos lá. Na situação de aceleração, tá? Isso é uma questão que cai a primeira lei de Newton, que é a lei de inércia, e a segunda lei de Newton, que é a equação fundamental, o princípio fundamental da dinâmica, tá? Que é a famosa força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá. Na aceleração do corpo, o que vai acontecer? Do corpo não, minto, do caminhão. O enunciado fala que o caminhão parte do repouso. Para ele partir do repouso, e parte do repouso com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Para um corpo sair do repouso, você sabe que tem que ter uma força aplicada sobre ele, tá? Só que essa força ela está aplicada no caminhão. Quem faz essa força é o motor do caminhão no caminhão, não é no bloco. Entra em cena a lei de inércia. Então, o que vai acontecer? Como a força não está aplicada no bloco, a tendência do bloco é o quê? É se manter no lugar. Porque quando o caminhão está em repouso, o bloco também está, porque o bloco está dentro dele. Quando o caminhão se mexe, a força que faz o caminhão se mexer é aplicada no caminhão, não é no bloco. Então, a tendência do bloco é ficar parado, tá? A tendência do bloco é ficar parado. Mas Gadelha, mas depois o bloco não vai acompanhar o caminhão? Vai acompanhar graças a essas forças aqui. Entendeu? Por isso é igual a gente no ônibus. Quando o ônibus acelera, a gente acompanha o ônibus, mas a gente não leva aquele tranco para trás. Na verdade, não é para trás, é a nossa tendência de ficar parado. O ônibus vai e a gente fica. Só que no milésimo de segundo seguinte, a gente segue o ônibus, porque a gente está se segurando aqueles ferros. Ou então, se você está sentado, o banco te empurra para frente.
Então, por isso que você se mexe junto com o ônibus. Aqui é a mesma ideia. O bloco ele vai acompanhar o caminhão por causa da tração da corda 2, que é a corda que está na frente, e a força de atrito. Porque a força de atrito, como a tendência do bloco é ficar, a força de atrito puxa ele para frente. Então, a força de atrito está aplicada para frente. Além da tração da corda 2 e da força de atrito, tem também a normal e o peso. Essas são as forças que estão aplicadas no bloco no momento em que o caminhão acelera. Margadelha, e a outra corda? A corda que fica atrás. A corda que fica atrás, como a tendência do bloco é ficar parado e o caminhão anda, o que acontece com essa corda? Ela afrouxa. Porque a ponta da corda que está amarrada na carroceria, ela vem acompanhando. Então a corda afrouxa. Se a corda afrouxa, tem tração? Não. Naturalmente você sabe que para ter tração, a corda, o cabo de aço, a corrente, a linha, seja o que for, tem que estar esticado. Se a corda 1 afrouxa, então a tração, tá? Na situação de aceleração, a tração da corda 1 é 0. Certo? E sempre que você tiver corda, cabo de aço, seja o que for, afrouxado, é 0. A tração é 0. A tração só surge se tiver esticado, que é o caso da corda 2. Então vamos lá. Agora, indo para a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante vai ser o quê? A soma de T2 com a FAT. T2 mais a FAT é igual a massa vezes aceleração. T2 é o que eu quero saber. A massa é dada, 200 kg, que é a massa do bloco. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, mas a FAT eu não sei. Beleza? A força de atrito é dada pela normal vezes o alfa, que é o coeficiente de atrito, que é de 0,2. Mas a normal eu também não sei. Mas olhando para a vertical, normal é igual a peso. Tá? Na vertical, esse cidadão está em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Normal é igual a peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 200 vezes a gravidade, que é 10. Logo, temos 2.000 newtons. Tá? Temos 2.000 newtons de força normal. Aí, agora, eu posso voltar para a força de atrito. Tá? Então, a força de atrito... Tá? Ela vai ser o quê? Vai ser a normal, que é 2.000, vezes 0,2, que é o alfa que é dado na questão. Então, FAT, ele vai ser 2.000 vezes, como não pode usar calculadora, 2 sobre 10, corta 0 com esse 0 do 10, vai ficar 200 vezes 2, 400 newtons. Aí, agora podemos ir para a segunda lei. T2 mais a força de atrito que acabamos de calcular aqui, 400, igual a massa 200 vezes a aceleração 3. Então, nós teremos T2 mais 400, aliás, fazendo direto aqui, né? T2... Isso aqui vai me dar T2 igual a 200 vezes 3, 600, menos o 400, ó, 400 por outro lado, troca de sinal. Então, a tração na corda 2, quando o caminhão estiver acelerando, é de 200 newtons. Tá? Então, aí já achamos as trações na corda 1 e na corda 2, quando o caminhão acelera. Para terminar a questão, temos que repetir todo o processo, considerando o caminhão freando. Então, situação de frenagem. Na frenagem, aí vamos lá, de novo, lei de inércia, primeira lei. Agora, frenagem. Caminhão vai frear.
Quem é que faz força? Os freios. Só que a força do freio é aplicada no caminhão. Então quem vai parar, quem vai ter a sua velocidade diminuída é o caminhão, não é o bloco. Então a tendência do bloco, né, é continuar o movimento. Então o que vai acontecer? Está lá o caminhão com o bloco já estabilizado, o caminhão acompanhando o bloco, o caminhão freia. O caminhão acompanhando o bloco na mesma velocidade, o bloco na mesma velocidade do caminhão. O bloco acompanhando o caminhão. O caminhão freia. Como a força de frenagem é feita no caminhão, o caminhão vai diminuindo a velocidade, até parar se for o caso. A tendência do bloco não, porque a força não é aplicada no bloco. Então a tendência do bloco é continuar. De novo, fazendo analogia com a gente no ônibus. Estamos no ônibus, o ônibus freia, a gente não se sente jogado para frente? Esse jogado para frente, na verdade, é a nossa tendência de continuar. Quem está parando é o ônibus, nós continuamos, então a gente tem a sensação de ir para frente. Tá? Só que a gente para, aí está se segurando, faz força no braço, faz força na perna. Se você não estiver se segurando direito, até cai. Essas coisas assim, entendeu? No caso aqui, então, do bloco, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos apagar T2, vamos apagar a FAT, e agora o que vai acontecer? A tendência do bloco é continuar, só que o bloco tem que ser freado também, senão o bloco vai bater lá na frente do caminhão. Quem é que segura o bloco? É a corda que está atrás, é a corda 1. Então agora a gente vai ter uma tração, que é a tração 1. Tá? E como a tendência do movimento do bloco é continuar para frente, temos o atrito entre o bloco e o assoalho também para trás. Olha aí. Gadelha, e a corda 2? Agora, como a tendência do bloco é andar para frente, é continuar o movimento, a extremidade da corda 2, que está amarrada na carroceria, ela vai parando junto com o caminhão. E a extremidade que está ligada ao bloco continua. O que vai acontecer com a corda 2? Afrouxar. Então agora, a tração da corda 2 é que é 0. E quem vai entrar em ação é a corda 1, certo? Então vamos lá, de novo, segundo a lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Como a gente já sabe, então vai ser T1 mais FAT igual a massa vezes aceleração. T1 é o que eu quero saber, a FAT é a mesma, tá? Porque não muda o alfa, não muda o normal, tá? Então a FAT continua sendo aqui de 400 newtons. A massa, 200 vezes a aceleração, que aí sim vai ser diferente. Porque o Enem avisa que para frear, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então vai ser 200 vezes 5. Então a gente vai ter T1 igual a 200 vezes 5.000 menos 400. Então T1 vai ser de 600 newtons. Tá aí. Ok? Uma questãozinha trabalhosa, tá? Vamos e convenhamos, tá? É uma questão que foge da natureza do Enem, porque leis de Newton e dinâmica de uma forma geral, o Enem trata muito mais dos conceitos, são questões conceituais, não questão de cálculo, tá? Realmente foi um ponto fora da curva aí no histórico do Enem. Mas, vejam, não é nenhum bicho de sete cabeças, só deu trabalhinho, tem que ter atenção à primeira lei, tá? Porque a segunda lei todo mundo conhece, todo mundo fala, mas a primeira e a terceira é muito negligenciada por aí. E é aqui que o Enem pega. Se você não tiver bem em mente a primeira lei, que é a lei de inércia, você pode até resolver a questão corretamente, mas vai ter uma dificuldade. Então, meus queridos, se você vai fazer Enem, cuidado, tá? Não dê atenção só para a segunda lei, dê atenção para as 3 leis de Newton. A segunda,
A primeira lei, que é a lei de inércia, e a segunda lei, que é a lei de ação e reação. Ok, meus queridos? Gostaram? Entenderam? Ficou claro para você? Dê o seu like, dê o seu joinha, nos acompanhe nas redes sociais, tá? E até a próxima e beijo nas crianças.